Bom dia, olá, boa tarde, não sei mais. Saudações um pouco mais contidas. Não estamos num momento muito legal, né, para comemorar, visto meu semblante, visto que não há cerimoniosidade na minha apresentação. Hoje é domingo, dia 21 de junho de 2020. Na data de ontem, né, no sábado, dia 20 de junho de 2020, atingimos aqui no Brasil a marca de duas marcas, na verdade, né? Nós ultrapassamos 1 milhão de infectados por Covid-19 e 50 mil óbitos por Covid-19. E eu queria falar um pouco nesse vídeo sobre a forma em que estamos sendo relativamente insensíveis, não só insensíveis, como também o papel do governo, né, nesse problema todo. O que eu mais tenho visto na internet ultimamente, principalmente vindo por parte dos apoiadores de Bolsonaro e por parte do próprio Bolsonaro, inclusive, de sua estratégia de governo, é o que eles estão chamando de placar da vida. Eu estou aqui com um post feito pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal, que foi repostado pelo Ministério da Saúde ontem, em que no momento em que nós atingimos a marca de 1 milhão de infectados, nos tornando a segundo maior epicentro do Covid-19 no mundo. Esses posts do Placar da Vida, eles não começaram agora, tá? Eles começaram já faz um tempo, em que o intuito é o seguinte: nesses posts do Placar da Vida, eles colocam os óbitos em proporção a 1 milhão de habitantes, o que de uma certa forma faz parecer menor do que realmente né? Você tenta diminuir a importância dos óbitos. E eles focam os dados em quantidades de brasileiros salvos. O que é que são esses dados? Eles têm aqui dos 1 milhão de brasileiros que foram contaminados, tem 507 mil salvos, ou seja, que foram, né, que não estão mais com o Covid, e 476 mil em tratamento. E eu quero fazer um comentário justamente sobre isso. Normalmente, quando nós estamos divulgando dados negativos, dados de monitoramento sobre alguns eventos específicos, né, dados importantes sobre alguns eventos específicos, nós não costumamos ter interesse em certos tipos de dados. Nem todos os dados são úteis, isso é uma coisa muito importante de se entender. Por exemplo, quando nós vamos falar sobre segurança pública, não são divulgados quantas pessoas não sofreram assaltos nos balanços de segurança pública. Não são divulgados quantos carros não bateram quando vão divulgar os balanços de segurança no trânsito, por exemplo. Da mesma forma que quando nós vamos falar sobre guerras, nós não falamos sobre quantos não morreram, nós falamos sobre quantos morreram. Esses dados considerados negativos ou pessimistas, sei lá, não sei como é que o governo tá, a semântica do governo para tratar disso. Eles são importantes porque eles demonstram o que realmente importa, que é quantas vidas estão sendo perdidas de forma banal, né? E, obviamente, a lógica de não mostrar quantas vidas estão sendo perdidas e tentar mostrar o placar da vida para parecer algo mais positivo é justamente parecer que o governo está fazendo bem o seu trabalho, quando a gente sabe que não é verdade. E eu não consigo entender por que esse apelo por usar a lógica da proporcionalidade de óbitos para cada 1.000 habitantes. Eu sei que tem uma lógica, sim, prática para a gente tratar alguns dados de forma proporcional. Porém, eu não consigo enxergar como isso minimiza que um estádio de futebol inteiro já morreu de Covid-19 no Brasil. Você consegue imaginar um estádio de Copa cheio, um Morumbi da vida, em dia de clássico do Campeonato Paulista. Todas aquelas pessoas morreram. Dá pra encher um estádio com a quantidade de pessoas que já morreram por Covid-19 no Brasil. É simplesmente um absurdo tentar minimizar esses dados e falar e tentar entrar numa narrativa de que o governo está fazendo as coisas tão bem,
que temos um placar da vida. É simplesmente um negócio inimaginável de se estar vivendo, né? De estar acompanhando. E eu também gostaria de endereçar alguns pontos aqui sobre o que é que significa esse placar da vida, né? Porque assim, se a gente for seguir a lógica, entrar na narrativa que o governo quer que a gente entre, de que nós temos 507.200 brasileiros salvos e 476.759 brasileiros em unidade de tratamento ou em recuperação, isso dá o que esses dados, da forma que eles são apresentados, estão tentando passar pra gente. O governo está trabalhando para resolver isso da melhor forma. Mas a forma que eu enxergo é completamente diferente. Eu não enxergo isso dessa forma. A forma que eu enxergo esses dados é o seguinte: nós temos 507.200 pessoas que não necessariamente precisaram ter sido contaminadas com Covid-19, que não necessariamente precisariam ser contaminadas e não necessariamente precisariam usar leitos de UTI. Esse que é o grande ponto aqui. Quando nós falamos que tivemos mais de 1 milhão de casos, significa que nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas que foram contaminadas ou expostas ao vírus por alguma forma, e que o papel do governo, na verdade, era evitar esses níveis de contágio. O papel do governo não é... Eu não estou aqui falando que o governo, obviamente, deveria, né, simplesmente deixar o pessoal à mercê, né, a galera que, infelizmente, está se expondo ao contágio. Não acho, obviamente, que o governo deveria simplesmente deixar de lado essas pessoas. Mas, a partir do momento que a gente tem um presidente que utiliza do aparato institucional e da sua influência enquanto, né, autoridade máxima do país para não reforçar a ideia de que o vírus é perigoso e que a gente precisa ficar em casa, e muito pior, de não dar soluções rápidas e muito menos eficazes para poder evitar que as pessoas saiam. Então, eu entendo que sim, tem gente saindo sem necessidade, mas as pessoas que não precisam sair sairiam bem menos se desde o começo da pandemia o tratamento que a presidência tomasse não fosse de deboche com o vírus, fosse de seriedade, né? Da mesma forma que tem muita gente que acabou contraindo o vírus, contraindo a doença por conta de necessidade. Pessoas que precisam trabalhar e que não viram no governo federal, não viram nos grandes planos de contenção do vírus e os planos de ajuda financeira uma saída. Não conseguiram enxergar nesses planos, nesses programas, formas de evitar que elas precisassem sair. Ou seja, o aparato institucional vai ter sido utilizado para amparar as pessoas que mais precisam e evitar que elas se exponham ao vírus, porque, obviamente, deve ser terrível estar numa situação em que você tem que escolher entre garantir a comida na mesa do dia a dia e né, se expor e contagiar e correr o risco de morte. Mas a gente tem que reconhecer que é importante que as instituições e que os representantes dela reforcem a necessidade de ficar em casa. Quando se fala de gripezinha, quando se fala que pessoas com histórico atlético têm menos chance de desenvolver sintomas, né, e de ter problemas sérios, você está deslegitimando a seriedade do vírus. Isso tem impactos, isso teve impactos, isso está tendo impacto. As pessoas que não precisam sair estão saindo. Eu vi nas últimas semanas imagens terríveis, né? Terríveis, obviamente, do ponto de vista, na perspectiva em que a gente está vivendo hoje. De praias no Rio de Janeiro e aqui em Salvador também. Completamente lotadas de pessoas que simplesmente tiraram domingo para ir para a praia como se nada tivesse acontecendo. E eu também, assim, eu não sou nenhum expert no assunto. Eu não sei quanto que custa um leito de UTI, né, em uso. Mas eu acredito que se a gente pegar todos os custos envolvidos, desde horas trabalhadas por corpo médico a insumos utilizados no tratamento,
eu tenho quase certeza que cada uma dessas 1 milhão de pessoas que foram hospitalizadas custaram para os cofres públicos muito mais do que os R$ 600 mensais que o governo relutou tanto em conceder aos informais e às pessoas em situação de risco econômico. Esses são números, obviamente, que a gente vai demorar para ter. Bem provavelmente daqui a 1 ano, 2 anos vão começar a sair relatórios mais ostensivos e investigações a respeito, né, dos custos que a pandemia teve para a saúde brasileira. Mas eu realmente não consigo entender por que é interessante se vangloriar de que 1 milhão de pessoas que não necessariamente deveriam ter contraído o vírus contraíram, e muito bom, muito feliz que boa parte está saindo dessa com vida, mas o fato de boa parte estar saindo com vida, nesses números, né, na casa de 1 milhão, necessariamente significa que também muita gente morreu, e sem necessidade. Enfim, eu só queria endereçar mesmo esses tópicos, que são coisas que têm me incomodado bastante. Eu não consigo compreender como que a gente vive no mesmo país em que a queda de um avião, uma tragédia que foi a queda do avião da Chapecoense, comoveu a nação de uma forma que eu não vi há muito tempo. Todo mundo sentiu as dores das perdas de um avião com cerca de 30, 40 pessoas, não me recordo. Mas não consegue ter o mínimo de sensibilidade de não só entender a gravidade de 50 mil pessoas mortas, mas também a dificuldade em entender de que o não respeito às medidas de saúde e a negligência do governo federal pode fazer com que você seja uma dessas estatísticas também. Seja a estatística de pessoas que agonizaram no sistema de saúde e, por sorte, sobreviveram, seja por ser parte da estatística pior possível, que é de que veio a óbito por conta do Covid-19. Então, é só isso mesmo. O vídeo hoje ficou com um tom um pouco mais sombrio, né? São marcas terríveis de se estar alcançando. Mas, infelizmente, são coisas que devem sim ser faladas e são perspectivas que devem sim ser abordadas. Não podemos ficar nessa de tentar ver só o lado positivo das coisas, porque isso pode estar desviando a gente muito do que realmente importa, que é evitar que as pessoas sofram, evitar que as pessoas corram o risco de vir a óbito, de morrer. Então é isso, eu fico por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo, espero que com notícias melhores. Adeus.